Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui fazendo essa live para a honra e glória de Jesus. Nós estávamos aqui gravando vídeos para postar no Face, então eu senti no coração que está fazendo uma live. E nós gostaríamos de compartilhar um pouco aquilo que Jesus deu para nós. Sim. Então vamos estar pregando a palavra. Irmãos, assistam esse vídeo, compartilhem, não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus, porque essa live não é para minha glória nem para a glória do através Alisson. dessa live eu acredito que você compartilhando esse vídeo vai alcançar muitas almas que precisam ouvir essa palavra, que precisam ouvir a voz de Deus. Então compartilhe pensando no seu próximo. Então vamos lá, irmãos. Vamos. A palavra que o Senhor Jesus nos deu se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 24. Vem nos falar sobre o sermão profético, o princípio das dores. Versículo 3, nós vamos estar lendo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, aqui os discípulos de Jesus, eles chegaram em Jesus, eles ficaram com uma dúvida. Eles queriam saber o que iria acontecer, como eles iriam saber que Jesus ia voltar, qual o sinal. Eles estavam perguntando qual o sinal da sua vinda. Aí então Jesus ele começa a dizer, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus aí ele diz: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Sabe por que nós devemos, Alisson, estudar a palavra? Não para nós querer saber mais que os outros. Nós devemos estudar a palavra para que nós sabemos, para que nós venhamos revestir do poder de Deus, né? Para que nós não venhamos ser enganados por aqueles falsos profetas que venham dizendo ser Jesus, querendo dizer ser Deus, querendo se passar por Cristo. Mas o que Jesus disse na palavra dele aqui? Que muitos iam vir no nome dele. Mas o que ele falou? Acautelai-vos. O que é acautelar? Ficar esperto, ficar ligeiro, ativo, vigiar para que ninguém venha nos enganar, porque nós estamos vivendo os finais dos tempos. A vinda de Jesus está muito próximo das trombetas soarem e nós irmos para a glória de Deus, nós irmos ao encontro do noivo. Por isso que Jesus ele está nos dando essa palavra para nós ficarmos vigilantes, nós sabermos o que nós devemos fazer, como que nós devemos saber se é verdade que Jesus está voltando. Lê para mim, irmão Alisson, o versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos espantei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção. Aqui que o meu irmão Alisson acabou de ler, Jesus ele disse: Vocês ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Rumores de guerra. Irmão, Jesus aqui está falando que vai ter guerra, já teve guerras. Sabe o que eu acho interessante, Maurício? Que aquilo que Jesus falou já teve e está tendo. Está se cumprindo guerras, a palavra do Senhor Jesus. Está tendo guerras, rumores de guerras. Mas Jesus ele diz: olhai para isto, mas não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, não é verdade, Maurício? Lê novamente, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não. Mas isso tudo que Jesus falou tem que acontecer para que venha se cumprir a palavra dele. Isso que Jesus, a Bíblia foi escrita há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. E Jesus já sabia que isso iria acontecer, mas assim como o nosso irmão Isaac disse aqui, nós não devemos assustar. Nós que somos cristãos, que estamos no caminho da vida eterna, nós não temos que assustar com as coisas desse mundo, porque tudo isso que está acontecendo no mundo, doenças, guerra, fome,
tudo está escrito na Bíblia, tudo está se cumprindo na palavra do Senhor dos Exércitos. Igual, Jesus aqui ele diz, é mister que tudo isso aconteça, mas ele disse, mas ainda não é o fim. O que Jesus está querendo dizer? Ó, vai ter guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Lê o versículo 7, por favor. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Você viu, os irmãos viu o que Jesus acabou, não acabou de ler? A palavra do Senhor já está falando tudo, né? Que está acontecendo nos nossos dias de hoje em dia. Já está falando tudo, né? Já está falando tudo que está acontecendo hoje nos nossos dias. Que está levantando nação contra nação, levantando... Está havendo fome, pestes. Muitos vão tentar se levantar contra mim, contra a sua vida também. Mas o que a palavra do Senhor nos diz? Para que nós não venhamos nos assustar. Verdade. Para que nós venhamos permanecer firmes até o fim. Para que nós venhamos receber o nosso galardão. Agora preste bem atenção. Na Bíblia diz, nação contra nação. Já teve, vai ter. Por quê? É necessário que a palavra de Jesus se cumpra. Tem muitas coisas ainda que precisam se cumprir. Deus, por isso que na Pai. Bíblia diz que não vai melhorar, só vai piorar. É princípio, nós estamos nos princípios de dores. Nós estamos com essa peste, Covid-19. Na Bíblia diz, nação contra nação, pestes, fome, pestilências. É necessário que tudo isso aconteça. Porque Jesus, ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus também é tomada à força, né? O que Jesus disse. Por que é tomada à força? Porque nós temos que sofrer muito nessa terra para que nós venhamos alcançar o céu. Para que nós venhamos morar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está preparada para nós já. Jesus já preparou o lugar. Mas o que ele quer? Ele quer que primeiro nos preparar para que nós venhamos morar lá. Ele preparou o lugar, mas primeiro nós temos que nos preparar, nós temos que nos santificar cada dia mais. A palavra do Senhor Jesus fala, aquele que é sujo, a tendência dele é se sujar mais, mas aquele que é santo, procura se santificar ainda mais. A palavra do Senhor também vem nos falar que ele vai vir como um ladrão, né? O ladrão avisa quando vai entrar na sua casa? Não. Se o ladrão avisasse, nós iríamos nos preparar. Por isso que nós temos que andar preparados. Por isso que nós temos que meditar na palavra, nós temos que estar conectados com Deus 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não apenas na igreja, mas sim no trabalho, na escola, em casa, em qualquer lugar onde nós estivermos. Se conecta com Deus assim como se você se conecta com seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Pai, aleluia. Procura a Deus assim como você procurou o seu carregador quando estava 1% de bateria no seu celular. Se você fizer isso, meu irmão, se você fizer isso, meu irmão, aí você pode ter certeza que você vai ser um vencedor, você vai conseguir vencer tudo aqui nessa terra. Agora preste atenção, Jesus ele disse que nós ia passar por essas coisas que ele leu e tem mais coisas para ler. Mas uma coisa que ele nos diz, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós podemos passar dificuldade, pode vir momentos difíceis, muito difíceis. Nós podemos chorar, termos tristeza, angústia, mas Jesus vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Ele disse para nós que iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele deixou o Espírito Santo aqui na terra para nos consolar, para nos ajudar, para nos fortalecer, nos convencer do pecado, para nos ajudar a arrependermos, nós mudarmos. Porque preste bem atenção, para nós mudarmos, a palavra arrepender, sabe qual é o significado? Arrepender não é você chorar e pedir perdão. Arrepender é mudança. Um exemplo, você adultera, você se arrepende, eu falo, me perdoa, Jesus, por ter adulterado. Mas você muda. Você confessa o seu perdão, você confessa o seu pecado e pede perdão e muda. Se fazia isso, não faz mais. Não somente arrepender, mas também, que nem o nosso irmão Isaac diz, confessar. Falar para Deus, Senhor, eu errei nessa área, me ajuda a melhorar. Confessar, porque não adianta simplesmente falar, Senhor, me perdoa, mas quando é amanhã eu caio no mesmo buraco de sempre. Claro, é difícil viver em santidade, é difícil não pecar,
É difícil, mas nós somos falhos, mano, nós somos pecadores. Mas na Bíblia diz que nos últimos dias, o que nós devemos fazer? Se aproximar mais de Jesus. É tempo de orar. Deus. É tempo de orar, tempo de vigilância, de buscar. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, busca as coisas de cima, porque se você busca as coisas de cima, porque se você ora, o céu vai começar a te conhecer, porque a partir do momento, sabe, irmãos, que nós ora, o céu nos conhece. E lá no céu entra somente quem o céu conhece. Verdade, Deus, glória a Deus. Lá no céu só entra quem o céu conhece. Se o céu não me conhece, eu não entro lá. O que que Jesus disse? O que que Jesus disse? Muitos vão chegar em Jesus e vão falar: ah, Jesus, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome os enfermos foram curados. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Verdade, Deus. Eu não vos conheço. Para Jesus nos conhecer, nós devemos amar. Eu tenho que amar, eu tenho que tentar. Com a ajuda do Espírito Santo, nós temos que tentar, porque sem Ele nós não somos, nós não podemos. Então busque ao Espírito Santo, pede para o Espírito Santo: Pai, eu erro aqui, me ajude a consertar aqui. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou pó, mas me ajude a fazer a tua vontade. Eu não quero errar mais, eu quero buscar mais a tua face, eu quero se aproximar mais de ti, me ajude. Todos os homens aqui da Bíblia também erraram, também pecaram, mas eles tinham uma grande diferença entre eles e os fariseus daquela época, e os escribas, porque eles erravam, mas se arrependiam. Agora não, os escribas e fariseus, eles erravam, mas porém eles não tinham o Espírito Santo de Deus, eles não tinham arrependimento, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que nos ajuda a não cair de novo no pecado. Que nos ajuda a ter santidade. Verdade, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado. Não adianta eu falar pra você assim que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, mas o único que vai te convencer do pecado, daquela falha que você tem dificuldade, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que convence o homem do pecado. Ele é o único que resgata o homem do crack, da prostituição, das drogas e limpa, né? É o único que transforma. A pessoa chega na igreja todo arrebentado, todo cheio de imundícia do pecado, né? Cheio de lixo. Depositaram um caminhão de lixo dentro da pessoa. Aí o Espírito Santo vai tirando todas as imundícias, todo aquele lixo, tudo aquilo que... Não tem que as pessoas que quando tem muito lixo, o que elas fazem? Bota fogo. Mesma coisa. O Espírito Santo, o sangue de Jesus nos purifica. O fogo queima, consome os nossos pecados. Aleluia. Verdade, Deus. Por isso que nós devemos ter o Espírito Santo na nossa vida. Só o Espírito Santo que nos convence do pecado, que pode resgatar a nossa alma. O único que tem um remédio para a nossa alma é o Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção. Você que errou, você que caiu, eu não sei porque eu estou falando isso, mas aqueles que vão ver esse vídeo, você que errou, você que caiu, apenas pede perdão. Jesus ainda está contigo, Ele te ama. Ele morreu naquela cruz, foi por cada um de nós. Verdade. Então não desista, não pense em se matar, não pense em desistir, porque Ele está contigo. Fala, Deus. Todos nós já caímos, eu já caí, Jesus já me levantou. O Alisson creio eu que já caiu, mas Jesus já levantou ele. Não importa quantas vezes você caia, o importante é quantas vezes você se levanta. O importante é se você vai tentar novamente. Nós erramos, mas todo dia devemos recomeçar. Recomece a sua vida, recomece tudo de novo. Amém. O que diz a palavra do Senhor? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Verdade. Você muitas das vezes pode sofrer muitas aflições, muitos levantes pode vir contra a sua vida, mas o Senhor dos Exércitos te livra de todas elas. O Senhor vai na frente abrindo o caminho para você passar, assim como Ele abriu o caminho para o povo passar lá no deserto. Faraó vindo atrás e o povo em frente ao Mar Vermelho. Deus, apenas com uma palavra, eu acredito que apenas com um sopro Deus Ele abriu aquele mar para o povo dele passar. E o que Jesus disse? No mundo, Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Em mim, Jesus, Ele disse, vou repetir novamente: tenho-vos dito estas coisas
para que em mim tenhas paz. Somente em Jesus temos paz. Glória a Deus. Agora mais uma coisa, ele diz: no mundo Aleluia. tereis aflição, mas tente bom ânimo, porque quem? Jesus venceu o mundo. Tudo que a nossa alma precisa de Deus, irmãos. Nada nesse mundo preenche o vazio da nossa alma. Verdade. Carro não preenche, mulheres não preenche, Mansão não droga preenche. não preenche, prostituição não preenche, casona não preenche, nada preenche o vazio que tem dentro da sua alma. Sabe por quê? Esse vazio, todo ser humano tem ele. Esse vazio ele só pode ser preenchido por Espírito Santo de Deus. Aleluia, verdade. Esse vazio da nossa alma, irmão, não tem nada que preenche. Apenas o Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção. Na Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua É o alma? mundo inteiro. O que adianta? Não adianta nada nós ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Nós não podemos ganhar o mundo e perder a nossa salvação. Davi, o que ele fez? Ele ganhou ouro, foi rei, ganhou ouro, ganhou prata, ele mandava, ele era rei. Só que Porém, ele ele não continuou deixou sendo. subir pro coração dele, né? Não. Ele continuou sendo o mesmo Davi humilde, Glória a Jesus, o mesmo aleluia. Davi, servo de Deus vivo, altíssimo, forte, poderoso. Intimidade, tinha intimidade com Jesus. Você vê, sabe, irmãos, antes dele ir pro trono, ele tinha intimidade. Claro. E depois que ele foi pro trono, ele não pegou, ele não desviou, ele continuou com a mesma intimidade, creio eu, que ele tinha mais intimidade ainda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando Jesus cumprir a promessa que tem em nossas vidas, que nós não venhamos Irmão, nos desviar, nós venhamos continuar Não. firmes e ter intimidade com Ele a cada dia mais. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus quando as coisas começarem a dar certo na sua vida. Verdade. Porque muitas pessoas só lembram de Deus quando tá ruim, né? Quando tá no deserto. Verdade. Mas depois que chega na terra prometida, esquece de Deus. Não faça isso. Não cometa esse erro. Verdade. Não se esqueça de Deus quando você estiver lá no alto. Quando Deus começar a te honrar, quando Deus te colocar lá no alto, porque a nossa vida é uma roda gigante. A mesma hora que você está lá em cima, você está lá embaixo. A mesma hora que eu posso estar aqui embaixo, você pode estar lá em cima. É a mesma hora que você está lá em cima, eu posso estar aqui embaixo. Mas que você não venha se esquecer de Deus, que você venha lembrar de Deus até nos momentos bons. Quando você estiver lá em cima, você venha lembrar de Deus. Porque Ana, vou usar o exemplo de Ana. Ana, quando ela queria um filho, o que ela fazia? Ela clamava a Deus. Ela estava abatida de alma. Mas depois que ela conseguiu um filho, ela esqueceu de Deus? Não. Aí que ela começou a ainda engrandecer ainda mais o nome de Deus. Mas parece que essa geração de hoje em dia só lembra de Deus quando o negócio tá ruim. Só lembra de Deus quando tá no fundo do poço. Lembra de Deus, irmão, quando você também estiver bem. Quando você também estiver com saúde, andando, respirando. Não espere a lembrar de Deus quando você estiver doente, quando você estiver enfermo, quando você estiver com algum problema impossível. Mas lembra de Deus em todos os momentos da sua vida. Verdade. E agora, sabe o que eu achei interessante, Thiago? Que Jesus está voltando. E ele precisa dos seus escolhidos para fazer a obra. Todos nós temos uma missão. Mas Jesus, eu aprendi uma coisa. Jesus, ele não levanta ninguém se não estiver na posição. Verdade. Jesus levanta só se está na Fala a posição. Deus, glória a Deus. Se você quer ser levantado para pregar, para fazer o ídolo que Jesus mandou, para louvar, para evangelizar, para ser Permanece na posição, né? para fazer missões, esteja na Mesma posição. coisa Daniel. Daniel, quando ele pediu a benção para Deus, ele ficou 21 dias orando, né? 21 dias. Aí o que aconteceu? A hora que o anjo veio, ele estava na posição. A Tava mesma na coisa posição. nós. Quando Deus enviar o anjo para nos entregar a bênção, que nós vemos estar na posição. O diabo vai tentar se levantar, assim como ele se levantou para tentar barrar a bênção de Daniel. Mas aí Deus vai enviar Gabriel, Deus vai enviar o anjo de guerra. Quer dizer, Deus vai enviar Miguel para pelejar contra o inimigo que tentar barrar a tua bênção. Porque na onde que Deus entra, irmão, o diabo não tem poder. Jesus vai enviar os anjos de guerra dele. Vai. Eu aprendi uma coisa na Bíblia, que está na Bíblia, eu não lembro muito bem no livro, mas Jesus diz, na Bíblia diz que o arcanjo Miguel, ele, tem muita gente que fala assim, ó, sabe, irmãos, tem muita gente que fala, olha, o arcanjo Miguel está aqui, olha ele, olha ele. Não, Tá não. Arcanjo Miguel está lá em Israel protegendo o povo de Jesus. Ele está lá em Israel.
É a missão dele estar lá em Israel. Jesus sim envia anjos de guerra para nos guardar. Jesus envia anjos de guerra para guerrear por nós. Verdade. Mas o arcanjo Miguel, ele está lá em Israel protegendo o povo escolhido, a geração eleita. Claro, glória a Deus. Agora vamos voltando pro contexto. No versículo 7, lê para mim, por favor, Vasco. 7. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A Bíblia diz, além de levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes. E na Bíblia também diz, e terremotos em vários lugares. Isso é alguns dos sinais da volta de Jesus. Lê o versículo 8. O 8 de novo? 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Preste bem atenção, o que Jesus disse? Jesus disse, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Verdade. Não são o fim. Essas coisas são os princípios, é o princípio das dores. Já estamos no princípio das dores. Lê para mim o versículo 9. 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Na Bíblia não fala a sua vida vai ser um mar de rosas. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia fala. A Bíblia fala que nós, a igreja, os cristãos, serão atormentados. Por que Jesus diz? Aquele que perder a vida por mim, achá-la. Se nós perdemos a vida por Jesus, nós achamos ela. Porque se nós morremos por Jesus, nós encontramos com Ele lá na Nova Jerusalém. Porque olha o que no versículo 9 diz. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O nome de quem? Jesus. Nós não seremos amados, nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. A vida de um cristão não é fácil de um cristão. Mas é melhor estar com Cristo. É melhor estar com Jesus do que estar longe dele. Porque aqui na terra vai ser difícil, está sendo difícil, está sendo. Mas é passageiro. Isto é passageiro. Isso é só um momento. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e a igreja de Jesus vai ser arrebatada e vai estar lá na Nova Jerusalém junto com Jesus. E lá não haverá mais morte, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais atormento, lá não haverá mais clamor, lá não haverá mais sofrimento, nem tristeza, nem choro. Então vamos nos preparar. Lá na Nova Jerusalém é só coisa boa. Mas para nós chegarmos à Nova Jerusalém, nós devemos estar preparados, como o nosso irmão Alisson disse. Irmãos, a Jerusalém está preparada. Agora o Espírito Santo está nos preparando, está preparando a sua igreja para que nós possamos subir para o grande dia do arrebatamento, que está muito próximo de vir. Então não desista. Vai vir dias piores. Vai. Mas Jesus vai estar conosco. Ele vai estar do nosso lado, segurando, vai estar nos ajudando a cada dia. Nós devemos permanecer fiéis, firmes. Nós devemos, com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos fazer a vontade do Pai. Nós devemos ser fiéis para que quando para que quando a trombeta toque, nós ouvimos a trombeta e subimos com Jesus. Agora preste atenção, o irmão Alisson vai ler para mim o versículo 10. Lê para mim, o versículo 10. 10. Aleluia. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Na Bíblia diz que nesse tempo muitos serão escandalizados. Na Bíblia diz que também muitos serão Aborrecidos. e trair-se-ão uns aos outros. Para vocês verem, tem muita gente que fala, Jesus está falando que vai. Tem gente que fala que Jesus está voltando mais de 1000 anos. Mas ó, a prova aqui, ó. A prova que Jesus está mais próximo de vir. A prova aqui, ó. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Quantas pessoas estão traindo uns aos outros?
Olha aqui também, ó. E uns aos outros se aborrecerão. Isso está acontecendo aí no nosso meio. Verdade. Não tem pai matando filho, Sim. filho matando pai, Mãe abandonando filho. mãe abandonando filho, Tá se cumprindo. homem namorando com homem, mulher namorando com mulher. Já é o fim, irmãos. Já é o fim. Nós Já é o cristãos, princípio. nós não podemos aceitar isso Nós dentro não da podemos. nossa igreja. Nós Não não podemos. podemos. Nós não podemos nos conformar com as coisas que mudam. Nós não podemos concordar com tudo que está acontecendo. Não nesse podemos. mundo. Nós temos que ser diferentes. Isso é o princípio das dores. Nós estamos já nos princípios das dores. Lê pra mim o versículo 11, por favor. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ah, meu Pai, que Jesus que tem misericórdia. Irmãos, nós devemos conhecer a palavra. Nós devemos estudar a palavra, nos alimentar cada dia. Porque estão surgindo, já tem falsos profetas. Já tem falsos profetas que estão enganando a muitos. E se eu, irmão Alisson, não vigiar, se pastores não vigiar, se missionários não vigiar, se evangelistas não vigiar, se profetas verdadeiros de Jesus não vigiar, nós seremos enganados. Por isso nós temos que vigiar e conhecer as Sagradas Escrituras. Verdade. Assim como diz na palavra do Senhor, né? Que nós devemos analisar a profecia, não o Nós profeta. devemos analisar a profecia. Muitas Aquilo vezes a que é- pessoa vem e profetiza uma coisa na sua vida, mas aí você tem que analisar se aquela profecia é verdadeira ou falsa. Né? Aquilo, nós temos que pedir o discernimento para o Espírito Santo. Aquilo que é de Jesus acontece. Verdade. E aquilo que não é, não acontece. A palavra de quem? De Jesus está se cumprindo. É verdade. Irmãos, preste bem atenção. Sem Jesus, sem o Pai, sem o Filho Jesus, sem o Espírito Santo, não há verdade. Os três que são em um são a verdade. E sem eles não há verdade. Não. Não há verdade. O que Jesus disse em João 3,16? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim. Ninguém vai ao Ó, Pai olha- senão por mim. Olha o que diz lá na palavra do Senhor, ó, João 3, ó. Aleluia. João 3,16, irmão, ó. Preste atenção nessa palavra. João 3,16, ó. João 3,16 não, ó. Perdão, irmãos. É João 3. Peraí. João 3. Ó, João 3,31, ó. Aquele que vem de cima e sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Jesus, aleluia. Olha pra você ver o que diz a palavra do Senhor, Sabe né? o que eu acho interessante, Alisson? É bom você ter citado aqui o versículo lá. Quando Jesus disse, eu sou o caminho. Quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está querendo dizer, Jesus, Ele é o caminho. Quer ir para Nova Jerusalém? Para ir para o Pai, tem que passar por Jesus. Para ir para o Pai, tem que falar com Jesus. Verdade, porque Deus, Jesus, glória a Deus. Ele é o caminho. Mais uma prova que Jesus é a verdade e sem Ele não existe verdade. Porque tudo aquilo Na que Bíblia eles falam diz- está se cumprindo, né, também. Jesus Diz que diz, ele é a verdade. eu sou o caminho e a verdade. A verdade, Jesus fala, Ele é o caminho e a verdade. Somente Ele é a verdade. Nós devemos acreditar somente em Jesus. Nós devemos ouvir somente Jesus. E Ele diz também que Ele é a vida. Glória a Deus. Ele aleluia. é a vida. Somente Jesus é a vida. Não tem. O inimigo não é a vida. O inimigo é morte. Jesus é a vida. Você quer viver? Quer ver uma vida eterna? Quer ter vida eterna e uma vida com abundância? Somente está com Cristo. Porque Jesus disse: eu sou a vida. Ele é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por ele. Verdade. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, Jesus Não é Cristo. assim, ninguém vai ao Pai a não ser por Isaac, ninguém vai ao Pai Oh, glória, a aleluia. não ser por profeta. Por Não é. pastor, por evangelista, por... Não. Ninguém vem ao Pai É claro. senão por Jesus. É claro, nós devemos ir na igreja, cultuar o nosso corpo a Deus, prestar um culto de louvor e sacrifício a Deus, mas o que verdadeiramente nos salva é a palavra de Deus. É a palavra. É o caminho que É o é caminho. Jesus.
Aleluia. Lê pra mim. Nós vamos encerrar já, irmão. Lê pra mim o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Já está acontecendo, né? Você viu, Já, irmão Alisson? Já está acontecendo. Você viu, irmão Alisson? O tanto que a iniquidade é ruim. Porque o pecado separa-nos de Deus. O pecado vai contra os princípios de Jesus. Além do pecado trazer muitas coisas ruins para a nossa vida, nos mata ainda espiritualmente. Irmãos, para os irmãos verem, o amor é tão importante. Olha o que o pecado faz. Jesus disse, por causa de se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado é muito pecado. É pecado, é tudo, né? Prostituição. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus fala por causa de quê? Por causa da iniquidade, do pecado. O pecado faz o amor esfriar. O pecado faz nós não perdoar o nosso próximo. O pecado faz nós não nos arrepender. O pecado... Aleluia. Glória. O pecado faz nós não orar mais. O pecado faz nós não jejuar mais. O pecado faz nós não nos consagrar mais. O pecado faz nós não dar mais glória a Deus na igreja. Quantas igrejas você vai por aí, tá morto espiritualmente? Verdade. Você entra dentro da igreja, os irmãos não levantam a mão para dar um glória a Deus, não levantam a mão para dar um aleluia. Aleluia. Irmãos, nós fomos criados simplesmente para louvar ao nome do Senhor. Sabe o que os anjos queriam? Eles queriam estar no mesmo seu lugar, Isaac. Eles queriam ser criados para louvar e engrandecer o nome de Deus. Mas o que Deus falou? Não. Eu vou criar o homem para glorificar o meu nome. É claro que os anjos glorificam a Deus, mas eles glorificam lá no céu. Nós glorificamos aqui na terra. Os anjos, eles queriam levar a palavra. Sim. Só que eles não tiveram esse privilégio. Nós tivemos. Nós temos esse privilégio. Olha que privilégio que nós temos, meu Deus. É motivo de dar glória a Deus, né? Aleluia. É muito motivo de nós estarmos alegres. Agora lê para mim o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, essa palavra eu amo esse versículo. Por quê? De tanto versículo que nós citou aqui, de coisa ruim, de coisas difíceis, mas no versículo 13 diz, Mateus capítulo 4, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se eu, irmão Alisson, e todos que ouvirem esta palavra perseverarem até o fim, nós seremos salvos. Não para a nossa honra, mas para a glória de Jesus. Glória Imagina nós chegamos em Jesus, dobrando o nosso joelho, Jesus enxugando toda a lágrima do nosso olho. Imagina você chegar em Jesus colocar o galardão no nosso... Aleluia. Nossa, imagina como vai ser lindo lá. Nós vemos o rio da vida, nós caminhamos por rua de ouros, nós vemos anjos, serafins, querubins, aquelas criaturas mais lindas criadas por Deus. Aleluia. Nós encontramos com Deus face a face. Nós podemos dizer, valeu a pena padecer. Aleluia, valeu a pena sofrer em prol do Evangelho. E eu vou falar, lá vai haver paz, lá vai haver alegria, na Nova Jerusalém, lá vai haver abundância de vida. Na Nova Jerusalém, no céu não entra pecado, no céu não entra fofoqueiro, no céu não entra aleluia, fornicadores, no céu não entra pessoas que cometem adultério, no céu não entra feiticeiros, bruxos, não entram, idólatras, aleluia, mas sim no céu entram aquelas pessoas que eram, um exemplo, que eram adúlteros, mas se converteu, se arrependeu, aceitou Cristo, batizou e decidiu mudar de vida. No céu entra aquelas pessoas que oram, que buscam, que jejuam. No céu entra aquelas pessoas que diz, eu não quero nada neste mundo, eu só quero apenas a tua presença. Eu quero a tua presença comigo todos os dias. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, eu só não quero e não posso perder a tua presença, porque a tua presença é tudo para nós. E é verdade. Nós podemos perder carro, podemos perder casa, podemos perder dinheiro, mas o que nós não podemos perder? A presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós nunca podemos perder, nós nunca podemos perder a presença do nosso amigo Espírito Santo. Por isso que nós temos que ser calmos, ser pacientes. Por isso, nós devemos fazer a vontade. Por isso, meu irmão, quando você pecar, quando você errar,
Lembre-se que você tem um Pai no céu, Aleluia. que você tem Jesus, que é o seu advogado Aleluia, fiel, louvado, que é aquele que engrandecido intercede seja por teu você nome, com Jesus. gemidos inexprimíveis. Aí você dobra os seus joelhos, você pede perdão, você chora, você derrama a tua alma perante a presença de Deus. E sabe o que acontece? Deus ele vai e joga o seu pecado no mar do esquecimento. Aleluia. Ele não se lembra mais do seu pecado. Eu creio. E ele vai, e ele envia o Espírito Santo que colhe todas as suas lágrimas, com gemidos inexprimíveis. Agora, irmãos, preste atenção. Eu vou compartilhar com os irmãos. Irmãos, na verdade, não faltam 3 sinais para a volta de Jesus, não faltam 7, 20. Não, falta um sinal para a volta de Jesus. E eu provo na Bíblia. Sabe que sinal que é esse? Sabe por que eu falo que falta só um sinal? Sabe por que eu falo que só falta um sinal? Porque peste já temos, fome já está tendo, terremoto já está tendo, guerra já está tendo. Já está tendo O amor filho do contra pai, próximo pai já contra filho. esfriou, né? O amor do próximo está se esfriando por Já causa se da esfriou.